Bom dia, boa tarde, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Já estou vendo vocês entrando, estão conseguindo me ouvir, me ver? Hoje eu tenho uma convidada super especial, que eu gosto muito de conversar com ela. A Ive já tá online, já vou te chamar, Ive. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Gente, olha o meu cabelo. Olha, já temos, ó, Psico Gabi Cordeiro está online, Eileen Kelly, tudo bem? Érica, boa noite. Onde vocês estão? Me contem, cidade, país. Tem alguém na Austrália? Agora são 9h30 da manhã, aqui em Adelaide. Daphne, obrigada. Hoje vamos conversar sobre um assunto que pouca gente fala, mas é tão importante, é essencial, eu diria, sabe? A gente se preocupa tanto com visto, guardar dinheiro e como que vai ser para conseguir trabalho e esquece da nossa cabeça, esquece das nossas emoções. Eu tenho propriedade para falar sobre o que eu vivo e vivi aqui na Austrália, mas eu convidei uma psicoterapeuta para nos ajudar, né, nessas questões. Estou vendo aqui que tem o conterrânea. Olha, Procecaline, sou de Curitiba, tudo bem? Eduardo Ribeirão, do Largo, Bahia. Érica, São Paulo. Gabi está no Rio de Janeiro. Vou chamar então nossa convidada, tá? A Ive. Eu conheci a Ive, gente, só pra dar uma introdução pra vocês. Eu conheci a Ive quando eu estava grávida e eu convidei ela pra palestrar em um evento que eu fiz com grávidas naquela época. Foi em 2018. Então, chamei vários especialistas pra conversar com a gente. Então, eu acho que foram umas 20 mães naquela época que conversaram com a Ive, psicoterapeuta, a gente teve também uma nutricionista na época. Tivemos vários profissionais para nos auxiliar naquele momento de gravidez morando fora. Então, hoje nós vamos falar como lidar com as emoções e se aprofundar bastante na questão de famílias morando fora, como lidar, né? Vocês vão ver tudo que... Vocês vão conhecer a Ive e entender sobre o que eu estou falando, tá? A Ive é incrível e vai ajudar bastante vocês. Vamos lá, vou convidar ela para entrar aqui na live. Estamos em vários fuso horários diferentes, né? Olá! Oi, que natalina! Ai, eu amo Natal. Fico esperando o ano inteiro pro Natal. Aí chega, sou a doida dos enfeites de Natal. Bom dia, Ive, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Tudo certo. Que Oi delícia, para Gold todos. Coast. Oi para todos. Bom dia, boa noite para quem está no Brasil. Ive, eu já dei uma introdução, né? Você já estava online, contando como que eu conheci você. Você quer se apresentar? Então, contar quem é a Ive, como a Ive veio parar na Austrália e o que a Ive faz hoje? Posso falar? Bom, a Ive, primeiramente, é imigrante 2 vezes, né? Eu acho que isso molda, assim, a nossa personalidade, né? Então, eu fui imigrante aos 2 anos de idade, Oi? Eu fui da Grécia para o Brasil, eu tinha 2 anos, e aos 30 eu vim para a Austrália, né? Então, eu vim já com a minha família, eu vim com meu marido, vim casada, tive filhos aqui. Minhas irmãs vieram, uma delas veio depois, então, assim, foi um movimento bem familiar, assim, sabe? Que nós fizemos. As 2 vezes, né? E então, eu trabalho como psicoterapeuta e counselor, né? Aqui na Austrália nós temos a figura do counselor, que é aquela pessoa que auxilia de forma mais direta, ela acaba dando um guidance, né? Ela guiança mesmo no que a pessoa precisa, nos problemas que ela enfrenta. Então, eu trabalho muito com imigrantes, muito, 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 muito. Eu diria assim que
90%, né? Ou até mais. Do meu Uhum. trabalho é com imigrantes. Então, assim, eu já faz alguns anos, já faz muitos anos, né? Então, eu tenho, assim, um certo entendimento da psique, né? Quando a gente migra, tanto do lado pessoal, quanto do lado profissional, né? Então, Uhum. acho que é por isso que, graças a Deus, eu consigo ajudar. Uhum. E falando nisso, né, em ajudar a tua experiência como mãe e como imigrante, né? Hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Como se adaptar à vida na Austrália, como ajudar a família, né? A própria família com estratégias, ferramentas para tornar essa experiência mais leve. Porque, como eu disse no início da live aqui, Ive, a gente se preocupa tanto com visto, trabalho, dinheiro e esquece, né, da gente, esquece a nossa cabeça, das emoções. E mudar de país não é uma tarefa simples, né? É uma mudança de vida. Exato, Pri, esse ponto é muito importante. Sabe por quê? As pessoas elas só se dão conta de que esse ponto é importante quando os pratos já caíram e eles já quebraram. E aí você tem que remendar. Então, é muito importante que a gente tenha noção de que a nossa vida, ela é o dia a dia. Ela é feita dos momentos. Então, é claro, a gente precisa sair, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta, a gente precisa atender a expectativa da nossa família, a gente precisa atender a expectativa do chefe, a gente precisa atender a expectativa do IELTS, né? De um curso que a gente faz. Tudo isso é real. Mas a gente tem que lembrar, a gente tem que trazer assim, olha, todos os dias à nossa frente. Por que é que eu vim? Eu não vim para fazer isso. Isso daqui é um meio. As minhas notas, elas são um meio, né? O meu curso é um meio. Tudo isso é um meio. Para quê? Eu vim buscando o quê? Então, no meu caso, pessoal, eu vim buscando qualidade de vida, né? Vamos usar isso como um exemplo. Então, se o que eu busco é qualidade de vida, né? No sentido assim de não ter violência, né? No sentido de ter um tempo para passar, porque vida é relação. A vida, ela é igual a relações. Então, se as nossas relações elas estão indo por água abaixo, a nossa vida ela não está com qualidade. Então, a gente precisa lembrar disso no dia a dia. Deixar um tempo para a família, né? Ter uma refeição com a família. Alinhar as expectativas, né? Uhum. Ver o que está acontecendo no dia a dia com as pessoas. Então, tratar das relações. Se você trata da relação, nós somos seres sociais. Se a gente trata das relações, a gente tem saúde, a gente fica em harmonia. Existem tantos estudos sobre isso. É muito interessante, né? Então a gente fica em harmonia. Nosso corpo físico, nosso mental, nosso emocional. Isso reflete em tudo. Reflete no nosso trabalho, no nosso nível de motivação, no nosso nível de estudo. Tudo é um reflexo de como a gente se sente. Uhum. Exatamente. E a Ivy falando, gente, eu falei para vocês que ia ser incrível, tá? A voz dela já deixa a gente mais calmo, né? Já deixa a gente no mesmo nível dela, né? De reflexão e para relaxar mesmo. Obrigada, Pri, obrigada. Muito grata mesmo. E falando sobre pessoas que acabaram de chegar na Austrália, né? Como se adaptar a essas emoções, a essa mudança de vida, né? Quais estratégias que nós podemos utilizar para se adaptar mais rápido, mais fácil a essa nova vida? Uma coisa que eu falo sempre, Pri, quando a gente muda, o nosso cérebro, ele foi feito para olhar o que está faltando. Então a gente é citado para isso. Nosso cérebro está o tempo inteiro olhando o que está errado. Por quê? Porque nós precisamos sobreviver, né? Ao longo dos centênios aí. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer para nossa consciência a todo momento o quê? O que nós viemos fazer e como nós vamos atingir isso. Né? Então, uma das formas que, sempre quando as pessoas mudam do Brasil para cá, elas começam a olhar o que elas deixaram. Isso é um problema, tá?
Porque daí a pessoa começa a ficar sempre triste, ela começa a entrar lá. E a mídia social é uma maravilha, né? Porque você vê tudo. Então você tá lá ao vivo, acompanhando o que as pessoas que você costumava conviver estão fazendo. E Uhum. aí você fica onde? Onde você está vivendo nesta hora não é na Austrália. Você não está na Austrália, você está no Brasil. Você continua no Brasil, você continua com a sua família, você continua com os seus amigos e você continua no mesmo núcleo. Porque a sua atenção está dirigida para lá, né? Ao passo que, quando a gente muda, a gente tem que sentir que continua pertencendo do núcleo de onde saiu. Porque aquilo faz parte da nossa história. Aquilo não deixa de existir. Mas eu vou agregar daqui. Então é um passo adiante, né? Então, passar a pensar, não estou perdendo o que eu deixei, eu estou ganhando experiências novas. E aí, de fato, vir vivenciar as experiências novas, né? Então, uma coisa que é muito importante, comunidade, gente. As comunidades, né? Elas são extremamente importantes. Então, assim, a própria Oi Austrália é uma comunidade, né? Ela é uma comunidade onde você se conecta, né? Você passa a ter conteúdos, você passa a vivenciar a Austrália. É um exemplo, tá? A partir dela, né? Quando você chega aqui, você tem outros eventos que vão acontecendo e que você pode participar. Né? Então você tem vários, assim, você tem muita coisa em igreja de inglês, né? Aulas de inglês que são dadas. Então, ali você já tem uma comunidade de imigrantes, de pessoas que estão no mesmo passo que você, pessoas que mudaram e que estão buscando se adaptar a um novo idioma, né? Então é uma comunidade. Você tem vários tipos de comunidades que você pode ir fazendo parte, né? E aí você vai se inserindo nesse contexto novo. E é claro, você vai ligar para os seus amigos, você vai ligar para sua família, isso faz parte, isso tem que acontecer. Porque é parte de você, né? Mas é sempre lembrar, mudar essa chavinha, sabe? Porque a gente sempre está pensando que está perdendo. E na verdade nós estamos ganhando, né? Uhum, uhum. Eu tive um exemplo em casa mesmo, né? O meu marido, ele era muito conectado com a família dele. Eu já era mais desconectada, mais desapegada. E quando ele chegou aqui, ele fazia videochamada quase todos os dias. Uhum. E ele tava sentindo muita falta, muita saudade. E aí ele ficava fazendo essas videochamadas, né? E daí desligava e a gente tava em um fuso horário diferente, né? Então todo mundo Uhum. ia dormir e a gente vivia a vida aqui, Uhum. né? E aí quando você precisa de ajuda ou você quer conversar com alguém, né? A família lá no Brasil tá em outro fuso horário, né? Sim. Então acaba que fica um vazio naquele momento ali que tá todo mundo dormindo, né? E você tá aqui vivendo, tá aqui no dia, enquanto tá todo mundo lá dormindo, então você acaba se sentindo sozinho. Então, isso que a Ivy falou é muito real, de a gente se desprender um pouco do Brasil, a gente não tá deixando para trás, né? De novo, a gente não tá abandonando, né? A gente tá seguindo em frente, né? Atrás dos nossos sonhos, do que a gente acredita. E tem que começar a se desconectar, né, do Brasil e viver o agora, viver o aqui. Porque daqui um ano você vai olhar para trás e vai ficar pensando, né? O que que eu fiz um ano atrás? Você não vai nem lembrar, porque você estava tão apegado ainda à sua vida que você deixou no Brasil, né? Que parece que o tempo vai passar e não aconteceu nada, né? Você não viveu aquilo. E Pri, eu posso falar assim que eu já vi muitos pacientes viverem isso. Às vezes, pessoas que estão assim há 6 anos aqui. 6 anos. Uhum. E você vê que, se você for ver o que ela extraiu dessa experiência, desse movimento, né, poderia ter sido muito mais. Né? Mas é claro que cada um tem um processo. Eu particularmente, eu penso assim, não existe um certo e errado nesse universo, né, emocional, porque cada um tem um processo. Mas a gente precisa estar sempre buscando uma evolução, né? Uhum. Por conta disso, exatamente o que a Pri falou agora, né?
a gente faz parte, a gente continua um certo convívio, né? Mas o foco maior está aqui, né? Porque quando a gente muda, gente, é claro que sempre existe a fantasia, que é aquilo que a gente projeta que vai acontecer, e a realidade. Então, Platão já dizia, né? Essas duas coisas, elas assim, são muito diferentes. E é aí que residem os primeiros tropeços de quem muda. Porque a gente vem com uma expectativa, e geralmente a expectativa é sempre positiva. Olha só que porcaria, né? A expectativa é sempre positiva e o cérebro está sempre buscando coisa errada. Meu, isso aí vai dar um problema, não tem como. Né? Então, gente, a gente precisa fazer essa mudança, né? Essa chavinha. Se inserir nas comunidades é um passo muito grande. A gente precisa ter em mente que saudade vai existir. A gente vai sentir, por mais que a gente trabalhe, né? Essa questão do estou ganhando, não estou perdendo, vai rolar um sentimento de perda, sim, né? Só que conforme a gente vai reafirmando isso, né? Over and over, desculpem, tá? Mas a gente, quando muda, depois de uns anos, a gente passa a falar nem o português direito e nem o inglês. Então fica essa bagunça, tá? Então vocês desculpem que eu vou usar o inglês muitas vezes aqui, porque eu esqueci o português. Mas a gente continua fazendo isso. Então, trazendo para a mente que não, isso é positivo. Eu estou ganhando. E com o tempo, você não vai mais precisar fazer isso de forma mecânica. Você vai sentir. Então, mas num primeiro momento, você vai sentir a perda. E o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com isso? Autocuidado é a palavra, é a frase, né? Na verdade, uma palavra de ordem aqui. Você ter um autocuidado, né? E como que a gente faz esse autocuidado, gente? Como que, né? A gente ouve tanto isso, mas e aí? Eu preciso saber como que é isso, né? Então, você primeiramente dar ouvido ao que você sente. Essa é a primeira coisa, porque as pessoas elas têm a mania de fazer o seguinte, porque boa parte das pessoas foi criada assim, né? Ah, isso não é nada. Deixa isso pra lá, vai trabalhar que você esquece isso, né? E aí você está ignorando o que você está sentindo. E isso é reproduzir o que nós vivemos na infância. Essa vozinha que vem automaticamente, ah, isso é bobagem, deixa isso pra lá. Né? É reprodução do que nós vivemos. E, de novo, nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, gente. E hoje eu sou mãe de 2, sou psicoterapeuta, né? Trabalho comigo, assim, na minha mente, na minha emoção, há 20 e tantos anos. Tenho 42, tá? Então, olha só. E eu ainda erro pra caramba. Então, a gente tem que saber que, ok, somos humanos, né? Mas estou sempre buscando melhorar. Então, gente, vamos ouvir a nossa emoção. Porque se a gente não ouve, vai chegar uma hora que vai dar um bizinho. Né? Eu atendo muito, né, nos imigrantes, eu atendo muito casos de... Ô, Pri, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu tô vendo muitas perguntas importantes. Depois você vai abordar elas? Se você quiser ir respondendo à medida que vai falando, se tiver um link com a sua fala, pode responder, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida daqui para frente, vocês podem clicar ali do lado do comentário no ponto de interrogação, que no final aí eu faço todas as perguntas para a Ivy, tá? Ela vai responder o que vocês enviaram no chat, mas pro final a gente responde as que vocês enviarem ali no ponto de interrogação. Tá, eu só vou responder aqui o Rony Bravo, 2023, porque eu achei bem pertinente. A pergunta é se é normal. Rony, é normal. É normal. Né? A gente tem sempre esse questionamento, né? O que eu tô sentindo é normal? Gente, é normal. É normal, tá? Então, esse mix, né? Justamente porque, Rony, uma das causas dessa mistura de emoções, que a gente fala, por onde eu começo aqui, né? É justamente, né? A nossa expectativa versus a realidade. Então, a gente já criou um universo inteiro na nossa mente e quando a gente pensa, gente, vários estudos a respeito disso também. O que a gente pensa, a gente sente. Então, não existe diferença entre o que eu estou vivendo na realidade e o que eu estou pensando. Imagina, Rony, você não está atrapalhando, não. Você está agregando. Obrigada.
tá? Eu que agradeço. Então, não tem diferença, tá? Então, o que a gente pensa, a gente já tá vivendo. Aí, você tem o que você vive de fato com o que você pensou. Isso vai dar um choque de emoções. Então, a primeira coisa é acolher, né? Vamos fazer diferente do que a gente aprendeu, né? Vamos acolher. Eu estou com medo. Tudo bem, Ive, você tá com medo. O que a gente vai fazer com isso, né? Eu dou conta. Eu cheguei até este passo, eu sei que eu dou conta. E aí, o que a gente faz para se auxiliar neste processo, né? A gente vai buscando ferramentas, né? Então, gente, meditação é uma ferramenta muito importante, que ajuda muita gente. Tem outras pessoas que não ajudam. Tem pessoas que são muito ansiosas, que elas não conseguem parar para meditar. E aí a gente fala, então não faça, porque gera mais ansiedade, tá? Mas para quem não tem, você de fato meditar é uma coisa maravilhosa. A outra coisa que eu acho que é muito importante e faz assim maravilhas na nossa psique é espiritualidade. Não estou falando de religião, tá? Estou falando de espiritualidade, porque a espiritualidade é a sua conexão consigo no fim do dia, né? Consigo e com o próximo, mas vamos deixar só consigo mesmo agora. Senão a gente vai ter várias lives para falar sobre isso. Mas a espiritualidade é outro ponto. Se você é de alguma religião, né? A live vai ficar salva, né, Pri? Vai. Se você é de alguma religião, frequente, né, essa casa, essas pessoas, né? Isso faz muito bem. Coisas mais simples, assim, que você pode fazer em casa, né? Chás. Você pode fazer um chá, dar uma pausa no seu dia, sabe? Dar uma quebrada no dia, né? Então você, sei lá, meio-dia é meu horário de tomar o meu chá e não fazer nada por 10 minutos. E você não faça nada por 10 minutos, porque isso vai te ajudar a te recarregar. Quando boa parte das pessoas que entram em depressão, aqui, né, eu tenho visto, são pessoas que estão o tempo inteiro correndo, né, atrás dos objetivos que foram traçados, e elas vão perdendo energia, elas vão perdendo a qualidade de vida, mas não percebem. Porque a gente tá tão assim, target, né? A gente tá tão com um objetivo traçado e correndo atrás daquilo, que é só aquilo que a pessoa enxerga, né? Então a pessoa vai perdendo energia, até que chega um momento em que ela fica flat, né? Ela fica sem mais para produzir. Então a gente não pode chegar nesse ponto. Então você faça as suas pausas. Mídia social é maravilhosa, ela nos ajuda muito, né? Muito. Então, inclusive, em termos de comunidade, tem muita coisa que você pode fazer através da mídia social. Mas, como tudo, precisamos de equilíbrio. Então, sabe aquele browsing assim que a gente faz e fica se enrolando, né? E tal. Tem gente até que faz isso para descansar, é muito engraçado. Só que ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo você está sobrecarregando o seu sistema nervoso de informações, de cores, de sons. Então, precisa de uma pausa, gente, tá? Primeira coisa. Que mais? Banho. Então, assim, vamos pegar coisas simples. Eu gosto sempre de coisas simples, porque a gente consegue fazer. Banhos. Então, você pega um banho. Se você tem banheira, você joga lá o seu magnésio, você joga um olhinho essencial. Se você não tem, faça, esfregue o corpo. O corpo físico precisa estar acordado também. Então, a presença, né? Como a gente fica muito no mundo mental, a gente perde a presença. Isso é muito interessante, como isso acontece. E acontece com, assim, não sei te falar quanto por cento das pessoas, mas é muito, né? Então, esfregar o corpo, né? Para estar presente aqui no corpo físico. Música é muito importante também. Ajuda a relaxar o cérebro, ajuda a relaxar o corpo. Uhum. E você falou de banho, né? O meu marido, ele costumava chorar no banho. Ele ia pro banho para ele não chorar na minha frente, né? Porque os primeiros meses são complicados, né? De adaptação, a gente não conhecia ninguém, a gente nunca tinha vindo para a Austrália. Então, ele falou isso para mim anos e anos depois.
isso é certo, é errado, fugir, né? É não mostrar pro parceiro ou pra parceira que você tá em um momento difícil, né? Porque você não quer preocupar o outro, ou o outro pensar, então vamos embora, né? Que bonito isso, Pri, porque assim, isso me faz pensar tantas coisas, né? Mas eu imagino, eu até esses dias vi uma foto dele e falei, nossa, que carinha de alma boa que ele tem, seu marido, viu? Mas não poderia ser diferente, né? Você também tem. Mas assim, Pri, às vezes, num casal, a pessoa ela consegue ver o outro e olhar para o outro e falar assim, eu acho que isso daqui não vai agregar neste momento para ela, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você fosse uma pessoa muito ansiosa, tá? Vamos supor, um exemplo. Você fosse muito ansiosa. E aí o seu marido tem ali sentimentos ou pensamentos de ansiedade, ele vai lá e vai falar assim, eu não vou trazer isso para ela, porque isso vai aumentar a ansiedade dela. Então, ele não leva. Mas se você vê que existe esse espaço emocional para a pessoa, sim, é importante dividir. É importante dividir. Às vezes, seu marido também não fez porque tinha vergonha, né? Aí são, pode ser, né? Aí são questões pessoais dele. Mas assim, vamos dizer, um mundo ideal, né? Vamos trazer o ideal de volta. No mundo ideal, é legal que a gente possa dividir, né? Mas precisa ver se a pessoa dá conta de dividir. Porque às vezes você já tá tão no olho do furacão aqui, como você falou, tá triste, tá confuso, tá se sentindo sem apoio, sem ferramentas para lidar com tudo isso. Se seu parceiro chega e joga mais uma coisa para você, você vai olhar e vai falar, exatamente, vou embora. That's it. Para mim, acabou. Né? Uhum. Então, depende de cada caso. Mas é muito importante, na psicologia positiva, né, tem uma técnica que eles usam que se chama reunião semanal para a família. Eu achei muito legal isso. Então, uma vez por semana, você anota, né? Você anota lá, tem um diário, é tudo assim, é como se fosse uma corporação mesmo, né? Então, você escreve lá tudo que você quer falar, né? Para as crianças também, né? Elas escrevem o que elas querem falar no dia e o seu marido tá falando aqui, Pri, porque é aquilo que ela queria. Ah, então, tá vendo? É. Legal, entendi. Então, você vê só, isso é o amor. É o amor e é quando a pessoa ela tem possibilidade de olhar para o parceiro, né? Isso que ele está falando aqui. Então você segura o que a sua emoção um pouco, né? Que ele segurou ali por não sei quanto tempo, né? E depois que as coisas se resolveram, ele dividiu isso com você. Ele não quis jogar água no seu chope, né? Que é o que falam no Brasil. Mas eu espero que ele tenha conseguido lidar isso, né? Com isso que ele consiga, tenha conseguido dividir isso com alguém. Né? Uhum. Mas onde eu estava antes de ler Você o. estava falando daquela reunião onde todos É, anotam. então, essa reunião é uma pausa semanal da família, né? Onde a família coloca lá. Então, assim, olha, eu tô com essa questão, né? Eu tô vivenciando isso, eu tô sentindo tal coisa, né? As crianças, então a criança fez lá foi super mal educada, vamos supor, né? E aí você trazer isso, né, no dia da reunião. Isso é muito legal, porque, primeiro, isso vai criar uma rotina de família. Então, assim, aquele momento é da família. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho, de final de semana, né, eu sempre escolho um dos 2 dias que eu chamo de Family Day, né? É Family Day. Então, assim, a mamãe, eu vou brincar com não sei quem hoje, não, filhinha. Hoje você vai brincar com a mamãe, com a criança da mamãe, com o seu irmão, com o papai, com a criança do papai. É isso que a gente vai fazer. Com a criança interior da gente, a gente bota pra Sim. brincar. Entendeu? É a Family Day. Então, ter esse dia, né, é muito, muito importante, porque você vai lidar com as frustrações do parceiro, você vai lidar com o da criança, né? É claro que existem aquelas coisas que são urgentes, né, gente? A gente tá falando, assim, de coisas mais, né, que você pode esperar. Mas coisas que são urgentes, você vai lidar ali, né, no momento que você precisa. Então, é isso, né? Eu acho que eu queria trazer essa questão da reunião de família, que eu acho Muito muito. legal.
E o que vocês fazem nesse Family Day? Vocês brincam? Vocês cozinham? Na prática, como funciona? Então, Family Day, a gente passeia. Olha, eu gosto muito de sair para tomar café da manhã na rua, né? Eu não sei, as pessoas que estão aqui na Austrália provavelmente vão entender o que eu tô falando, né? Se bem que, gente, eu sinto uma saudade do café da manhã do Brasil. Sinto uma saudade do café de lá. Mas aqui o que eu gosto de fazer é, de fato, sair para os cafés, né? E tomar um café da manhã na rua com a família. Depois, gente, a gente vai ou para um parque. Aqui tem muita natureza, né? Inclusive, abrindo um parênteses nesse meu comentário, a natureza e o contato com a natureza são muito importantes para vocês usarem de ferramenta, tá bom? Para essa saúde completa do seu ser. Mente, corpo, espírito, né? Ou emoção, né? Super importante, tá? Esse contato faz várias produções no seu cérebro, na sua mente. Então, natureza. Então, a gente gosta de passear. Os parques são ao ar livre, então a gente sai para os parques. Eu, de um tempinho para cá, eu tô começando a usar a Olivia, colocar a Olivia assim, para ela ter esse contato com as tarefas, né, de casa, né? Então esse tempo é importante que a gente use também para eles terem um conhecimento de que, ok, eu também tenho algumas obrigações, né? A minha filha, no caso, está com 6 anos, gente. Dá para começar a fazer assim, até com 5 e pouquinho, eu acho que é legal fazer, né? Coisas leves e tal. Mas então a gente faz isso, Pri. A gente sai, a gente passeia, a gente brinca, parque e eu tenho game nights. Então, de jogos. Por que que os jogos, eu gosto muito dos jogos para a família? Porque nos jogos você vai auxiliar o cérebro da criança, né, a lidar com frustração, a lidar com um objetivo, né? Ela vai ter um objetivo, ela tem que chegar naquele objetivo. Na hora que ela frustrou, você vai ensinar ela a ter um pouco de resiliência, né? Uhum. A teamwork, né? Ficar em equipe, trabalhar em equipe. Então, os jogos, gente, são muito, muito legais para a gente usar em família, né? Então, a gente também tem o Game Night, Pri. Bastante coisa. Cozinho, às vezes, com ela. Sim, a gente faz algumas coisas de cozinha. Quando, assim, eu tenho tempo, né? Porque quem mora na Austrália sabe que é tudo a gente que tem que fazer. Né? Então, assim, gente que arruma a casa, gente que limpa a casa, gente que lava a roupa, gente que faz tudo, né? O jardim. Então, assim, eu tenho um jardim grande aqui, é tudo meu marido que trabalha todos os dias que arruma, né? A casa eu que arrumo, né? Então, assim, basicamente é a gente, né? Então, os dias que, assim, eu vejo que eu tenho um pouco mais de energia, eu faço, eu deixo, porque vira uma bagunça, né? Então, às vezes até no teto pinga coisa, né? Então, assim, você tem que limpar depois. Eu falei de energia e eu lembrei de outra coisa. Uhum. A gente está muito acostumado a olhar a bateria, né? De telefone, né? O tanto de energia que tem no telefone, o tanto de bateria que tem no computador. Mas a gente ainda não tem essa educação com a gente. E uma coisa que é muito importante quando você tem família e você imigra, e até quando você é solteiro também imigra, né? É você aprender a calcular o tanto de energia que você vai precisar para o seu dia. E eu vou falar por que eu cheguei a essa conclusão. A duras penas. Né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer no dia com 2 crianças, né? Ou com uma criança, ou sozinho, porque a gente está sempre tarefeiro, né? A gente arruma o que fazer. Então, chega, vamos dizer, se você calcula errado sua energia, o quanto de energia eu tenho hoje, o que eu vou precisar para o final do dia, né? Aí você consome tudo em alguma coisa e depois você fica só no automático com os filhos. E isso é um problema grave. E eu vou falar o porquê que é grave. Porque hoje em dia a gente tem deixado os eletrônicos cuidarem dos filhos, né? E isso faz com que a criança, primeiro, fique super estimulada no cérebro dela,
né? Segundo, o vínculo que precisa ser criado. Porque a gente vive em sociedade, mas o primeiro núcleo da sociedade é a família. Se a gente tem uma família saudável, a gente tem uma sociedade saudável. Se a gente não tem uma família saudável, a gente não vai ter sociedade saudável. A gente vê essa polarização louca que estamos vivendo e todos sabem do que estou falando, porque todos estão sentindo, né? Com todo mundo que eu converso, eu fico assim, gente, que loucura, né? O que a gente está vivendo em termos de polarização, né? Então, essa questão do vínculo com a família é o que vai gerar, né, o primeiro núcleo social da criança. É a segurança da criança, o diálogo interno da criança, né? Então, sabe quando às vezes a gente está fazendo qualquer coisa e vem uma vozinha na nossa cabeça, né? Isso são diálogos que a gente foi gravando ao longo da vida. Então, o que você quer que seu filho grave? Né? Você quer que ele grave, quando ele tem uma frustração, uma voz que vai ensinar ele a lidar com aquilo naquele momento? Ou não? Né? A gente deixa para a vida depois resolver. E aí tem gente que resolve de outras formas que a gente sabe que vão dar um problemão lá na frente. Né? Então, gente, vamos olhar para nossa energia do dia, né? Para falar assim, ok, eu sei que 3, por exemplo, aqui na Austrália, 2h45 as crianças saem da escola. Né, Pri? Você já falou sobre isso antes aqui? Acho que não. Acho que não. Porque isso é uma das coisas, assim, que são bem difíceis no começo. Porque a mulher, geralmente é a mulher. Eu conheço alguns pais que, né, trocaram o role. Eles são quem ficam em casa, mas a grande maioria ainda é mulher. Então, a mulher, ela para de trabalhar, por exemplo, todos os dias da semana. Ela trabalha alguns dias, vamos dizer, e ela sai para buscar o filho 2h da tarde ou 2h30, dependendo de onde tiver que buscar. E aí fica com os filhos daí o resto do dia. Então, você tem que saber que esse horário, você vai buscar o seu filho e vai ter demandas. Então, as suas demandas vão continuar, né? Porque a criança chega frustrada da escola, às vezes ela sofreu bullying, entendeu? Como que você vai lidar com aquilo? Se você tá presente, se você tem presença, você vai conseguir enxergar. O que eu vejo de pais, Pri, que você fala assim, olha, o filho tá falando isso, isso e aquilo. Nossa, mas esse não é meu filho. Os pais não reconhecem os filhos. Não sabem. Porque estão tão no automático que perderam a conexão. Né? Então, estar presente para poder educar, né? Que esse é o nosso papel enquanto pais. Isso eu acho que é bem importante, por isso que eu trouxe. Eu quero contar a minha experiência pessoal, tá? Porque quando o Ben nasceu, eu me sentia muito frustrada porque eu tinha a minha vida, né? As demandas continuaram, né? Eu continuei com o Austrália, apesar de estar trabalhando na cozinha, né? Por 6, 7 meses, ou até mais, 1 ano acho que foi. 1 ano que eu parei de trabalhar para ficar com o Ben, depois a gente se mudou, né? De Sydney aqui para Adelaide. Então, eu esperei essa mudança para voltar a trabalhar na cozinha aqui. Mas a demanda do Austrália continuou, né? A demanda de casa, do Ben e tudo. E aí, por muitos momentos, eu me senti frustrada porque eu não conseguia sentar no computador, eu não conseguia sentar na frente da câmera e gravar. Porque eu tinha que estar sempre amamentando, ou cuidando da casa, ou fazendo almoço. E aí, até que chegou um ponto que eu falei, então, esquece tudo, faz na hora que der e é para focar no Ben. Então, eu esqueci tudo. Eu deixei tudo e fiquei focada nele. Quando a gente se mudou para cá e ele começou a crescer e a gente percebeu agora o momento de ir para creche, né? Porque até ele ir para creche, era eu e meu marido que estávamos sempre revezando, né? O que é muito comum aqui na Austrália. Enquanto um está trabalhando, o outro está com a criança em casa e vice-versa, né? E a gente sabe, né? Como mulher, amamentar, a gente gosta das coisas do nosso jeito, apesar do marido ir lá cozinhar, lavar roupa, guardar roupa, né? A gente vai lá e dá uma ajeitadinha, vai lá e termina o trabalho. Apesar da gente dar a tarefa para eles, a gente quer, né, que a casa fique do nosso jeito. E então, além de toda essa demanda,
eu era aplicante principal do visto, então eu tinha que ir para aula, fazer as minhas horas, trabalhar, né, na minha área, fazer o teste de inglês. Então, era muita carga para mim, né? Então, esse um ano de break que eu tive como chefe de cozinha foi para eu organizar a minha mente, né, e me preparar para o que estava por vir. Então, quando o Ben começou a creche, eu tinha esse período ali que ele estava na creche, 2 dias na semana, para eu ter, assim, um tempo para mim, sabe? Ficar sozinha, em silêncio. Então, eu ia trabalhar na cozinha e durante o meu break de 2, 3 horas, eu só ficava sentada no carro, assim, ó, respirando, em silêncio, sabe? Sozinha, só eu. Era o meu momento. E engraçado que a gente conseguiu organizar a rotina de uma forma em que a gente percebeu que se a gente tirasse ele da creche, a gente já conseguia aguentar toda a carga. Porque o Ben já estava maior, a gente já sabia quais eram as demandas, né? Eu já sabia, até hoje eu faço isso, tá? Porque o Ben não está indo para creche, porque a gente teve um probleminha, então faz 2 meses que ele está comigo 24 horas por dia, 7 dias na semana. Só que eu sei que eu acordo mais cedo, vou na academia, 5h30 da manhã. E aí eu volto para casa, tomo meu café, tá todo mundo dormindo ainda, tomo meu café, fico no meu cantinho, e aí o Lindomar vai trabalhar e o Ben acorda. E eu sei que esse é o momento que esquece celular, computador, TV, e é o momento para ele. Por isso que eu tô sempre em parquinhos diferentes. Todo mundo fala, Pri, mas você não para. Mas é porque assim, ó, da hora que ele acorda até a hora que o Lindomar chega em casa, que é 3 horas da tarde, é só ele. Entendeu? Depois das 3 horas, eu sei que eu vou sentar no computador e aí eu faço tudo que eu tiver que fazer. E aí eu vou, se der, vou até a hora de dormir. Mas é aquela questão de companheirismo do casal e todos precisam fazer todas as atividades, não tem essa de eu não vou trocar fralda, eu não vou lavar o banheiro. Todo mundo precisa fazer as mesmas atividades. E de você se organizar. No início vai ser meio turbulento a rotina? Vai ser turbulento, até organizar a rotina e perceber quais são os horários, o que funciona, o que não funciona, vai, né, passar por esse processo. Mas depois que a gente estabelece uma rotina e começa a andar, aí vai lindamente, né? Aí não precisa, aí vai automático, né? É, é isso mesmo. E que importante, né, Pri, que você teve essa sabedoria, né? Que você olhou e falou assim: não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Eu vou ter que parar e abrir mão de alguma coisa. Porque a gente acha que a gente é super mulher, né? E a gente não é, não tem que ser. Isso é bom, né? A gente não tem que ser, não tem que Sim. ser, sabe? Então, assim, alguma coisa eu vou ter que abrir mão, porque senão os pratos todinhos vão cair, não é? Uhum. E você se arrependeu, Pri? Não, claro Pelo que contrário, imagino que isso fortaleceu você enquanto mulher, sim. né? Porque isso fortalece a gente, isso dá mais força pra gente, né? Uhum. E fortalece seu filho, porque o seu filho tem mais a presença tua, Uhum. né? É, Ele sabe que era prioridade. a Joyce está perguntando, o Ben, ele tem 4 anos agora, e como a gente estabeleceu uma rotina, ele sabe que a mamãe de manhã vai limpar a casa, ele vai ajudar a limpar a casa, organizar, a gente vai pintar, vai no parquinho. Ele sabe que aquele é o nosso momento. Que não adianta ele me pedir para ligar a TV, não adianta eu vir para o computador. E depois daquele horário ele já sabe. Depois das 3, é ele com o pai e a mamãe vai trabalhar. Apesar de estar trabalhando em casa, ele sabe, a mamãe fechou a porta ali, a mamãe está trabalhando. Então, ele já entende a rotina, né? Ele já sabe o que vai acontecer durante o dia. Exatamente. Isso é importante. Para a criança, a rotina é fundamental, porque gera segurança. Ele sabe o que esperar depois. Uhum, uhum. Então, é muito bom, Pri. Gostei de saber. Coisas Muito que a bem. gente vai aprendendo, né? É.
Então, Ive, deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto para a gente conversar aqui. Se temos alguma pergunta, vocês já podem enviar. Se tiver alguma dúvida, aqui do lado dos comentários, tá? No ponto de interrogação. O Rony falou muito legal as dicas e orientações, muito bom. Ok, tá. Deixa eu ver aqui nos pontos que a gente tinha comentado. Falamos sobre adaptação, estratégias e ferramentas, como estruturar. Uhum. Você quer adicionar mais alguma coisa nessa questão de como estruturar a vida para harmonizar corpo, mente, relacionamento, para a gente finalizar? Alguma mensagem final? Como estruturar a vida, você diz? Foi isso que você Uhum. falou? Uhum. Olha, primeiramente, né, pegando o gancho da rotina, faça uma rotina que você saiba que é boa para você, né? E dentro dessa rotina, inclua a família, inclua os filhos, né, para aquilo que é viável para cada idade, né? Saiba que você, enquanto adulto, né, enquanto pai ou mãe, né, você é o responsável pela harmonia do seu lar, né? E o filho, ele é sempre o barômetro da casa. Eu gosto muito daquele médico canadense, Dr. Gabor Mate. Ele fala muito sobre isso. Ele é especialista em ADD, né? TDA, TDAH. Ele trabalha muito com isso. E ele tem vários livros escritos a respeito. Então a gente vê quanto mais tempo vai passando, a gente vai vendo que a criança ela é só um reflexo. Então, se você vê que a criança está com alguma questão ali, pare e olhe, porque não é a criança. A criança não é autora, a criança ela é receptora. Então, é alguma coisa que está sendo falada ou que não está sendo falada, que está sendo não vista, né? Então, desenhe a rotina. Dentro dessa rotina, coloque essas ferramentas que vão auxiliar você, né? Que vão te auxiliar para você perseguir o seu objetivo no seu dia a dia. Lembre sempre que um prédio, ele só fica em pé porque ele tem estrutura. Qual é a sua estrutura? Vamos pensar na nossa estrutura. Eu preciso de energia, eu preciso estar bem, eu preciso de saúde, né? Então, para a gente tentar fazer tudo isso em paralelo, não só correr atrás do dinheiro, não só correr atrás da nota, não só correr atrás de uma coisa. A gente precisa olhar, né, de forma paralela para as coisas. E o objetivo, né? Eu acho que todo mundo busca, Pri, todo mundo busca se sentir bem. Todo mundo busca ser feliz, todo mundo busca, no fim do dia, amor e ser amado, né? Então, vamos ter isso como norte para nossa vida, porque no dia a dia a gente acaba esquecendo e vai só nas tarefas. E as tarefas são meio, elas não são o objetivo final. Uhum. Então é isso, Pri. Eu acho que é com isso que eu gostaria de fechar. Ai, obrigada, Ive. Como as pessoas podem te encontrar, te contactar? Eu tô no Instagram, né? Ive Florou, ive.florou. Se me mandar mensagem por ali, eu respondo, né? Como a Pri falou, a gente organiza a nossa rotina e dá conta de responder, né? Eu também sou mãe de 2 e trabalho, mas a gente sempre responde. Então, se você quiser, me manda uma mensagem e eu vou ficar feliz em responder para você. Obrigada, Ive. Quero agradecer todos que estiveram nessa live também. Essa live vai ficar salva, tá? Se ficou qualquer dúvida, se quiserem conversar com a Ive ou comigo, é só enviar um direct para uma de nós duas que a gente responde, tá? A gente responde todo mundo. Só lembrando que a gente está em um fuso horário diferente, às vezes, né? Tantos fusos horários. Nós duas estamos em fuso horários diferentes, estamos na Austrália. Exatamente. Ô, Pri, como que eu salvo essa live? Quando eu terminar a live, Você me manda. eu já salvo e eu posso compartilhar com você. A gente pode fazer uma collab e aí aparece no teu feed e no meu feed também. Ah, tá. Então você me ajuda nessa parte que, olha, gente, eu sou boa com pessoas, mas assim, com tecnologia. Meu pai amado, eu tô ruim demais.
Vai receber a notificação ali quando eu terminar a live para salvar no feed também, tá? Tá bom, Pri. Muito obrigada, gente. Muito grata por todos vocês estarem aqui. Pri, muito grata por esse espaço, viu? Uhum. Obrigada, obrigada, Ivy. Obrigada a todo mundo. E boa semana para todos. A gente se vê nos stories e todos os dias, né, aqui no Instagram. Isso mesmo. Um Um beijo. beijo, tchau.